Aula sobre avaliação do paciente na UTI ou no CTI. Quero trazer para vocês o que é importante avaliar desses pacientes para você não se perder na sua elaboração do plano. Essa aula é baseada no template que eu uso na avaliação dos pacientes que estão na UTI, me ajuda muito a organizar meu raciocínio para que eu possa entender melhor esses pacientes e desenvolver um plano para eles. Esse template, para quem quiser, me segue lá no Instagram, MedGraphics, e me manda uma mensagem, beleza? Bom, vamos começar então. A primeira parte é a avaliação do arredor do paciente, então os dispositivos. O que são os dispositivos? Então, o catéter venoso central, o catéter de diálise, o catéter de Chaille, o PICC, que não tem todos os serviços, mas é um catéter central de inserção periférica. Até mesmo o catéter periférico é importante você olhar no paciente, se ele tem, se ele não tem. Se o paciente está com sonda vesical de demora, sonda nasoenteral ou sonda nasogástrica. E se o paciente está entubado, ou se já está traqueostomizado. Vejam, nem começamos a avaliação do paciente, mas é importante você entender o que está ao redor dele, o que está entrando no paciente. Aqui na parte dos dispositivos, eu preciso primeiramente ver onde, então o local que está cada dispositivo, a data da inserção desses dispositivos e o aspecto, principalmente quando eu estou falando de catéter venoso central, Chaille e aqui que eu esqueci APAI. A APAI é a monitorização da pressão arterial invasiva. Bom, então, partindo ali do local, no catéter central ou até mesmo de Chaille, geralmente ele vai estar aqui em jugular, subclávia, ou até mesmo femoral. A APAI, geralmente ela vai estar aqui em radial, pode estar em femoral também, ou membros inferiores. A data é importante, para a gente saber há quanto tempo esse catéter, essa invasão está lá. Então, se é um catéter antigo, se não é, se é uma intubação que já está há muito tempo, se não é o caso da gente fazer uma traqueostomia, se eu não estou conseguindo extubar esse paciente. Então, esses são os fatores que eu preciso avaliar. O aspecto, principalmente, de catéter venoso central e de Chaille, procurando algum tipo de infecção. Porque eu posso ter aqui só uma hiperemia local, no ósteo de saída do catéter, ou eu posso ter uma tunelite. Qual que é a diferença, Aqui é realmente só no ósteo, e aqui na tunelite eu tenho uma infecção e um espessamento de subcutâneo, E aqui a hemocultura, se eu fizer, ela vai vir negativa, mas este caso de tunelite eu preciso identificar, porque nesses casos eu vou ter que trocar o catéter, É diferente de uma infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, mas a tunelite, se eu identifiquei, eu preciso trocar esse catéter. Também é muito importante avaliar o aspecto da PAI, porque ela é um catéter que vai em artéria, veja, e principalmente vai estar aqui em extremidades. Então, eu preciso ver perfusão, eu preciso avaliar tempo de enchimento capilar, eu preciso avaliar aspecto da pele, se a pele já está começando a ficar mais mosqueada, se eu tenho alguma dificuldade de perfusão. Por quê? Nesses casos, eu também vou ter que trocar essa PAI de local e fazer uma avaliação com ultrassom, com Doppler, para ver se eu já não tenho aí sinais de obstrução, sinais de isquemia que me possam levar aí à perda do membro do paciente, Isso não pode acontecer, a gente faz parte da avaliação diária, tanto do médico quanto aí da equipe multidisciplinar. Então, veja, a gente nem começou a avaliação do paciente, mas são tantas coisas importantes que vão modificar o meu plano de ação que eu não posso deixar de avaliar. Bom, partindo agora de fato para os sistemas, Começa sempre com o neurológico e eu vou avaliar principalmente a escala de Glasgow e a escala de sedação, de Haas. Isso é importante, gente, porque também define conduta. Se eu tenho um Glasgow mais baixo, então será que é o caso de eu entubar esse paciente? Por que ele está com Glasgow assim? Entender melhor isso. E o Haas, se eu estou sedando um paciente, reavaliar diariamente se eu estou sedando muito, por que eu estou sedando assim, se tem programação para retirar essa sedação, tudo isso tem que ser questionado diariamente. Sempre que você faz uma intervenção, lembre-se quando que você vai deixar de fazer essa intervenção, A avaliação pupilar do paciente, principalmente o intubado, sedado, é de extrema importância, tem que ser uma avaliação diária, muitas vezes até por períodos, porque é a sua comunicação com o sistema nervoso do paciente. Avaliar a compressão de estruturas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pupila que ela é dilatada, mais fixa, então uma das pupilas
tem uma dilatação e não reage à luz. Então, eu tenho que pensar numa lesão aí de terceiro par, compressão, um cal, né? Se eu tenho uma pupila que ela é média ou fixa, eu posso pensar numa lesão de mesencéfalo. Se eu tenho pupilas pontiformes, né? Realmente pontiformes, eu preciso pensar em lesão em ponte. Então, vejam, são vários aspectos que o paciente que está sedado não tem como você avaliar inicialmente de outra forma, a não ser por aí. Vale lembrar que pupilas mióticas, porém reagentes, fazem parte aí de uma reação do opioide, né? Então, se eu estou sedando o paciente, eu vejo uma pupila miótica, mas ela é reativa, posso pensar como um opioide, um causador desse tipo de alteração. Mas se eu não tenho opioide, não uso pensar em algum tipo de encefalopatia. Outros aspectos avaliados no neurológico, né? Então, se o paciente está acordado, eu consigo avaliar a parte motora, consigo avaliar a parte sensitiva. Outro ponto importante são os reflexos, né, para eu poder diferenciar aí síndrome do neurônio motor superior, inferior, e avaliar também as drogas. O paciente está recebendo bomba de propofol, fentanil, midazolam, enfim, são diversas drogas que a gente usa para sedar, fazer a cetoanalgesia do paciente, e é importante verificar qual a velocidade de infusão da bomba e fazer esse cálculo para a dose por quilo do paciente, para você verificar se essa dose está não terapêutica ou mesmo se ela está supraterapêutica, se ela está tóxica. Essa é uma avaliação muito importante, que às vezes passa batido, as pessoas só vão aumentando ali a sedação, porque às vezes o paciente a gente não está conseguindo sedar e muitas vezes já atingiu o nível tóxico disso. Sendo que às vezes a gente poderia associar outra droga, né? Então, é uma avaliação diária que tem que ser feita. Outro sistema é o sistema respiratório. O que eu vou avaliar principalmente aqui? Eu estou dando algum tipo de suporte para esse paciente? Ele está em ar ambiente? Ele está recebendo um catéter nasal? Ou ele já está com máscara não reinalante? Um catéter nasal de alto fluxo, por exemplo, que não tem em alguns serviços. Ele está fazendo VNI e avaliar se o paciente está confortável ou não, se ele está taquipneico, se ele não está taquipneico, se ele está usando, se ele está fazendo algum tipo de respiração abdominal. Isso tudo é importante. Ou até mesmo se o paciente já está em ventilação mecânica, né? Aqui da ventilação mecânica tem várias partes no template que vocês vão ver juntamente com as gasometrias, né? Aqui a gente usa bastante a gasometria para verificar essa questão da ventilação do paciente. E, por último, não menos importante, você tem que auscultar esse paciente. Então, a ausculta ela é muito importante, até mesmo no paciente que está em ventilação mecânica. Eu preciso ver se tem sibilo, se tem ronco. Claro, você vai avaliar que um paciente que está em ventilação mecânica, ele tem uma ausculta diferente, mas você consegue muito bem diferenciar aí sibilo de ronco ou até mesmo de estertor. E isso faz muita diferença no plano do seu paciente. Então, não deixem de auscultar pacientes entubados. Partindo agora para o sistema cardiovascular. Eu vou avaliar aqui, principalmente nos controles, né? Quanto que variou a pressão do paciente, a frequência do paciente, a frequência cardíaca, né, do paciente, se o paciente estava mais taquicárdico, se ele está séptico, então a taquicardia é em decorrência disso. Ou o paciente tem uma insuficiência cardíaca e ele tá taquicárdico, será que é o momento da gente iniciar um beta-bloqueador para ele? Então, tudo isso, ó, vocês já começam a ver só nos controles. Vocês já vão elaborando o plano de vocês. A parte de ritmo, né? Qual que é o ritmo? O paciente se encontra em ritmo sinusal ou não? Aqui, vocês podem até olhar no monitor e verificar algum ritmo um pouco diferente. Sempre confirmem com o eletro. E eu gosto também da minha avaliação, sempre que tem verificar, deixar anotado qual que é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo do paciente. Isso é importante porque eu conheço um pouco mais o coração dele. É um coração mais fraco ou que ele tem uma fração de ejeção boa? E avaliar também perfusão, tempo de enchimento capilar. E se eu estou avaliando, né, os marcadores de necrose miocárdica, troponina, CKMB, se o paciente está sendo acompanhado com esses marcadores. E, da mesma maneira do neurológico, as medicações que estão entrando. Então, noradrenalina, vasopressina, adrenalina, dobutamina. Então, todas essas medicações, eu preciso também, novamente, ver quanto que está entrando na bomba de infusão e fazer o cálculo para o paciente, da dose do paciente. Porque se você não fizer isso, você não vai saber quando que é o momento de iniciar uma nova droga. E aqui um aspecto muito importante é você tem que verificar na
no recipiente que está do lado da bomba de infusão qual é a dose que está sendo usada. Tá, gente? Eu já caí nessa algumas vezes de achar que a diluição era padrão e não era. Isso faz muita diferença para o paciente. Então, às vezes, a concentração da noradrenalina no serviço que você tá é um pouco diferente da padrão, ou estão usando noradrenalina concentrada. Você tem que sempre verificar ali no recipiente que está do ladinho da bomba os miligramas da medicação e a diluição. Então, essas são as informações que você precisa para calcular a dose da medicação. Agora, vamos partir para o sistema do trato gastrointestinal. Aqui eu avalio principalmente dieta do paciente. Está recebendo dieta por boca? A consistência da dieta está diferente? Por que está diferente? A fonoterapia avaliou? Ele tem algum grau de disfagia? Então vejam quantos aspectos eu avalio só na dieta. Ele está recebendo dieta por sonda, né? E essa dieta por sonda já atingiu a meta? Se a dieta não está nessa dose, por que ela não está nessa dose? Se é o momento de deixar de jejum o paciente ou não? Então, tudo isso a gente consegue avaliar por aqui. Outra parte muito importante, gente, é a parte da evacuação. Isso é muito importante em qualquer ambiente hospitalar que você está, qualquer setor hospitalar. A própria UTI, o paciente não vai ficar deambulando, né? O paciente não sai para andar, e a dieta também é diferente. Então, são diversos aspectos aí que vão levar para a constipação do paciente. E isso tem que ser avaliado diariamente, para você tomar medidas para prevenção da constipação. Existem várias complicações que podem surgir daqui, complicações catastróficas para o paciente. Então, não deixem de avaliar isso daqui e tomar medidas para resolver. E, claro, no exame, né? Fazer o exame físico, então ver se eu tenho distensão abdominal, como eu falei, se eu não consigo, se é um abdômen depressivo, se não é, se eu acho um bexigoma ou se eu acho alguma outra visceromegalia. Outro sistema é o renal metabólico. Aqui no renal metabólico, eu vou avaliar não só a função renal, né, através da ureia, creatinina, eu vou avaliar outros eletrólitos, então sódio, potássio, magnésio. São eletrólitos que variam muito no paciente que está internado em UTI e que podem gerar aí, arritmias e outras alterações mais graves. Então, dependendo do seu paciente, você tem que monitorar isso aqui diariamente, ou você pode deixar isso mais espaçado, ou até mesmo um paciente que não precisa dessa monitorização mais detalhada. Na parte do metabólico, entra também os controles da glicemia do paciente e a diurese. A diurese a gente vai avaliar também em conjunto com o balanço hídrico. O balanço hídrico do paciente, em geral, tudo que entra e tudo que sai, né? Então, vai ser contabilizado dieta, vai ser contabilizado os fluidos das bombas, né? Seja das bombas da parte cardiovascular, da parte neurológica. Então, tudo isso conta como entrada, né? E a diurese, ou até mesmo o dreno, entra como saída. E isso também vai ajudar muito no seu plano do paciente. Se é um paciente que está retendo mais, se é um paciente que está fechando um balanço muito positivo. É importante você avaliar o balanço hídrico também por períodos, né? Então, no período noturno, no período da manhã, no período da tarde. Se é um paciente que você tem alguma meta aí de deixar um balanço hídrico mais negativo, um balanço hídrico zerado, um paciente que está precisando de diurético para deixar o balanço para fechar um balanço zerado. Então, é importante que você tenha essa avaliação em mente. E aqui eu também deixo se o paciente está usando corticoide, tá? Porque o corticoide ele vai influenciar aqui, principalmente em dois aspectos, né? O aspecto da glicemia, ele modifica, né? Ele deixa o paciente mais hiperglicêmico mesmo. E a parte da leucocitose. A leucocitose por corticoide, ela não vai gerar um desvio à esquerda, né? Vou ter uma leucocitose principalmente por neutrófilos, mas que eu não vou ter um desvio aí de bastões ou de outras formas mais jovens, acima de 10%, né? Outro sistema importante avaliar é infeccioso. Aqui eu vou avaliar a temperatura, né? A temperatura axilar do paciente, se ele está fazendo uso de algum antibiótico e há quantos dias de antibiótico. Então, lembrar que aqueles antibióticos que eu tenho de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas, eu vou contar o D1 a partir do momento que ele completar todas as doses. Então, por exemplo, um paciente que começou a usar um antibiótico no dia 16, no final do dia 16, e ele era de 8 em 8 horas, e ele completou as 3 tomadas somente no dia 17, então o dia 17 é o D1, ok?
Se eu tenho um antibiótico que é feito uma vez ao dia e ele tomou no dia 16, então esse é o D1. Outra parte muito importante é avaliar as culturas do paciente, avaliar se cresceu alguma coisa nas culturas do paciente. Hemocultura, aspirado traqueal, urocultura, verificar se isso não é uma contaminação e se já saiu o antibiograma para que a gente possa planejar aí a melhor terapêutica para o paciente. Outro sistema é o hematológico. O hematológico aqui principalmente avaliação de hemoglobina, né? Mas é muito importante também estar relacionado com hematócrito. Avaliação, claro, dos leucócitos, né? Então, como a gente falou, desvio à esquerda, ou seja, quando eu tenho formas jovens, bastão, mielócito, metamielócito, acima de 10%, eu já considero aí um desvio à esquerda, é importante. A leucocitose, né? Então, se tem leucocitose, tem desvio à esquerda, o desvio à esquerda, então, formas jovens, bastão, metamielócito, mielócito, aí principalmente acima de 10%, né? Dos leucócitos, já me chama a atenção. Lembrar também que eu tenho outras causas de leucocitose, né? Trauma, queimadura, leucemias, por exemplo, né? Então, lembrar dos diferenciais aí. E, principalmente, controle de RNI, se eu estou usando varfarina ou TTPA, se eu estou usando a inoxa. E, por último, não menos importante, é a parte das profilaxias. Então, o paciente está usando alguma profilaxia para TVP ou ele já está anticoagulando por outra causa, né? Está anticoagulando pleno, aqui seria o profilático, certo? Profilaxia gástrica, o paciente tem indicação de profilaxia gástrica? Lembrando os critérios, né, da utilização da profilaxia gástrica, então uma ventilação mecânica aí acima de 48 horas, um RNI alargado, uma plaquetopenia, ou às vezes um paciente que já está sangrando. São vários critérios, vocês podem verificar depois, mas é importante definir isso porque o uso da profilaxia gástrica, ele também traz malefícios, então não é para todo mundo que a gente vai usar. E profilaxia de córnea, muito importante isso nos pacientes que estão entubados, estão sedados. Preciso verificar se ela está sendo feita, se o globo ocular do paciente está sendo exposto, preciso fechar, deixa o microporo ali, orienta toda a equipe, que isso é muito importante e muito deletério. É isso, gente, queria trazer para vocês uma visão geral das minhas evoluções na UTI. Me ajuda muito a programar o plano do paciente, a não esquecer de vários aspectos importantes. Se você gostou dessa aula, compartilha, comenta, curte, manda para os seus colegas para que eles possam também entender um pouco melhor da avaliação dos pacientes na UTI, sistematizar um pouquinho essa abordagem para facilitar esses pacientes que são super complexos, que assustam muito no começo, mas que é uma parte muito legal da medicina. E me sigam lá no Instagram, peçam um template para mim que eu envio com o maior prazer. Até semana que vem!